Prosseguindo com as leituras sobre os conflitos de guerra entre as Forças Armadas de Israel e o grupo terrorista Hamas. Como estamos construindo um contexto para compreendermos como é que Israel vem sendo governado desde o início do ano de 2023, vamos falar um pouquinho sobre a figura do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Para tanto, vamos acessar uma passagem do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Vamos ao primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 25. É o contexto em que o rei Saul persegue o jovem Davi e seus soldados. Vejam só. Há cerca de 3.000 anos para trás em relação a nós, Israel completamente cercado por inimigos, povos filisteus. Portanto, jamais o rei Saul poderia desguarnecer e vulnerabilizar as defesas do território de Israel. Mas, como o rei Saul era um homem insensato, ele ousou desmobilizar as defesas de Israel para perseguir o jovem Davi e seus soldados. Muito parecido com o que vem acontecendo em Israel na mão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que na nossa analogia está para o rei Saul. O rei Saul e os seus soldados foram procurar Davi para persegui-lo, prendê-lo e matá-lo. Mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e ficou ali, escondido. Quando o rei Saul soube disso, foi atrás de Davi. O rei Saul e os seus soldados estavam de um lado do monte, e Davi e os seus soldados do outro lado do monte. Estes fugiram depressa para escapar do rei Saul e de seus soldados, que os estavam cercando para prendê-los. O rei Saul mobilizou parte do seu exército para perseguir o jovem Davi e seus soldados. E o que foi que aconteceu? Versículo 27. Mas justamente nesse momento, um mensageiro chegou e disse ao rei Saul: Rei Saul, larga esse negócio de perseguir Davi depressa e volte imediatamente, porque os filisteus estão invadindo o país. Então, o rei Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. É por isso que aquele lugar é chamado de Rocha da Separação. Que legal! Trecho de inteligência magnífica que mostra como funciona o comportamento de políticos e governantes insensatos. Desguarnecem o país para fazer perseguições particulares. E no caso do Benjamin Netanyahu, o que ele está fazendo? Quem ele está perseguindo? Veremos que no caso, Davi está para o poder judiciário e sistema de justiça do Estado de Israel. O primeiro-ministro do Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, desde 2020 está respondendo a gravíssimos processos judiciais. São 3 acusações graves de corrupção, suborno, fraudes financeiras, tráfico de influência e abuso de poder e de autoridade.
e ele está respondendo à Suprema Corte. Agora sim, com esse contexto, vamos avançar sobre a leitura dessa matéria maravilhosa que foi publicada pela Folha de Pernambuco em compartilhamento de reportagem jornalística da agência O Globo, em 24 de julho de 2023. Vamos à chamada da matéria jornalística. Entenda a reforma do Poder Judiciário que causa os maiores protestos da história de Israel. Projeto de lei do governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu teve uma peça-chave aprovada nesta segunda-feira, despertando a ira da população, que saiu em protestos maciços contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.